Fala galera, professor Arthur Damasceno e hoje a gente começa a trabalhar as questões do nosso poder executivo, tá? Questões recentes e olhando, né, para as particularidades que a nossa FGV, essa nossa banca adorável, costuma apresentar em seus enunciados, nas suas alternativas. Vamos lá, vamos começar a brincar logo. Tá aí a questão 1 do nosso tema poder executivo. Questãozinha de 2015, analista judiciário, para o TJ, Piauí. Vamos lá. O enunciado diz que foi promulgada uma lei que exigia o exercício pelo chefe do Poder Executivo seu poder regulamentar. O regulamento foi editado e um grupo de 5 deputados federais e 5 senadores de oposição entendeu que ele exorbitou em muito a seara reservada ao regulamento, tendo chegado ao extremo de contrariar a própria lei. À luz da sistemática constitucional, a previdência a ser adotada pelos parlamentares é... Galera, vamos começar a brincar aqui. A base dessa questão nós encontramos no artigo 84, inciso 4º da Constituição, que traz para a gente, você já deve estar conferindo aí, ele traz assim, caput, compete privativamente ao presidente, são 27 incisos ali apresentados em um parágrafo único, mas o inciso 4º diz sancionar, promulgar, fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos. Bem como expedir decretos e regulamentos. E esse decreto, ao final do inciso 4º, é aquele que nós chamamos de decreto regulamentar. Bom, para entendê-lo bem, é lembrar que uma lei, quando nasce, quando é publicada no Diário Oficial, depois de todo aquele processo legislativo demorado, essa lei, certamente, assim como muitas outras, ela pode ser difícil de se interpretar, né? As leis são complexas, muitas terminologias difíceis, muitos dados que dependem de uma explicação, e compete ao presidente estabelecer, em momento posterior ao nascimento dessa lei, uma explicação sobre tudo aquilo que foi apresentado no ato normativo, tudo aquilo que foi apresentado na lei, tudo aquilo que foi apresentado naquele produto resultado de trabalho do nosso Congresso Nacional, do nosso Poder Legislativo. E aí a gente precisa lembrar que o presidente da República, quando editando esse decreto regulamentar, ele tem justamente essa intenção: apresentar diretrizes, apresentar explicações sobre aquilo que for alçado na lei. O que eu preciso que você perceba para a nossa conversa começar muito boa é: uma lei traz novidade jurídica, uma lei cria novidade no mundo jurídico. Uma lei vai apresentar direitos, vai apresentar obrigações, vai exigir uma atuação do Estado, vai exigir proibições, ou vai estabelecer proibições ao indivíduo. Uma lei, ela traz novidade jurídica, é o que a gente precisa matar. O decreto regulamentar, por sua vez, não. O decreto regulamentar ele vem apenas para explicar essas novidades que foram atribuídas na legislação. Então eu já começo te dizendo que o decreto regulamentar, sua finalidade é trazer melhor. Vou colocar traz. Deixa eu apagar isso aqui, não é a novidade. O decreto regulamentar traz explicações, diretrizes sobre a lei. Legal? E se o decreto regulamentar vem apenas para explicar, apenas para definir as regras, as diretrizes sobre tudo aquilo que foi apresentado na lei, eu preciso também chegar à seguinte conclusão: sem lei não haverá decreto regulamentar. Sem lei, eu não tenho decreto regulamentar, tá percebendo? E se eu não tenho um decreto regulamentar, eu não tenho a explicação, essa lei muitas vezes ainda se permite confusa à sociedade. Tá? Então, o decreto regulamentar ele sempre vai nascer depois da lei. Sem lei, não há decreto. Posso dizer que esse decreto ele se mostra subordinado / inferior à lei. Beleza? E se ele traz apenas explicações, se é um ato administrativo que vem em decorrência do nascimento da lei, posso dizer que esse decreto regulamentar não
traz novidade jurídica. Tá claro isso, gente? Pois é. E aí a gente vai chegar a alguns outros dados, como por exemplo, vamos imaginar que você seja o presidente da República, tenha apresentado um projeto de lei à Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados, tocando o processo legislativo, faz alterações substanciais em seu projeto, presidente. Esse projeto aprovado na Câmara vai ao Senado Federal, no Senado Federal encara mais algumas alterações, o Senado Federal aprova esse projeto, essas alterações voltam à Câmara totalmente em harmonia, aceita tudo, o projeto vai chegar ao seu gabinete, presidente, justamente para que você sancione, para que você promulgue e para que você faça a publicação desse projeto de lei, para que ele se torne uma lei. Mas eu vou dizer que quando esse projeto chegou em seu gabinete, presidente, você não concordou com algumas das alterações que foram feitas nesse projeto. Por conta disso, a sanção não foi dada e o senhor, presidente da República, vetou o projeto e vou até usar do motivo da contrariedade ao interesse público. Que o projeto vetado, presidente, retorna ao Congresso Nacional. E o Congresso Nacional reunido, em 30 dias, vai precisar examinar seu veto, dar uma resposta sobre o seu veto. Ou aceita o veto ou rejeita o veto. No meu exemplo, o Congresso Nacional não vai sentir tanta simpatia com o seu veto e vai derrubar o seu veto por maioria absoluta. O seu projeto, aquele projeto, volta em suas mãos, agora com o veto derrubado, e você tem a oportunidade de promulgá-lo. Eu vou dizer que vai promulgar, promulgou, publicou. Entretanto, agora, quando olhando para essa lei, você, presidente, simplesmente tem a pretensão de inserir todas aquelas recomendações que foram apresentadas no veto de volta, mas não na lei, no decreto regulamentar. A tua intenção, presidente, é colocar novidades jurídicas no decreto regulamentar, imaginando que ninguém iria perceber, mesmo sabendo que o decreto regulamentar ele só traz explicações, diretrizes sobre a lei, que o decreto regulamentar ele é subordinado, ele é inferior à lei, mesmo sabendo você, presidente, que esse decreto não poderia trazer novidade jurídica. Você faz isso. Bom, e aí a gente chega à última conversa. Se porventura percebermos que esse teu decreto regulamentar exorbitou da capacidade regulamentar, falou além do que deveria ter tratado, esse decreto regulamentar pode ser sustado. Mas eu queria que você também prestasse atenção, presidente, e entendesse que esse decreto regulamentar ele não deveria ser um ato normativo. Esse decreto regulamentar não deveria trazer novidade jurídica, está trazendo equivocadamente. E por não ser ou não dever ser um ato normativo, ele não deve encarar controle de constitucionalidade, aquele feito no Poder Judiciário de maneira repressiva. Não, 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 não. Quem vai ter a capacidade de sustar esse decreto que ultrapassou seus limites da regulamentação é o Congresso Nacional. Então vamos lançar aqui a sustação do decreto regulamentar que exorbite da competência regulamentar a cargo, deixa eu só botar um R aqui, a cargo do Congresso Nacional. E essa recomendação você vai ver aí, está lá no nosso artigo 49, inciso 5º. É o Congresso que tem a capacidade de sustar esse decreto regulamentar. E sustará esse decreto regulamentar utilizando um decreto que é atuação, que é editado pelo próprio Congresso Nacional. Um decreto legislativo que susta um decreto regulamentar. O decreto legislativo do Congresso Nacional sustará o decreto regulamentar do presidente e o decreto regulamentar que exorbitou da competência regulamentar. Bom, visto isto, isso aqui é justamente a estrutura do nosso decreto regulamentar, a gente retorna à questão. Bom, só para entender, uma lei exigia, né, do chefe do executivo o seu poder regulamentar. O regulamento foi editado e esse grupo de deputados e senadores de oposição entendeu que ele ultrapassou, exorbitou e em muito a seara reservada ao regulamento, tendo chegado ao extremo de contrariar a própria lei.
À luz da sistemática constitucional, a providência a ser adotada. Vamos lá, letra A, ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo. Acabamos de dizer que o decreto regulamentar não encara controle de constitucionalidade. Letra A, não. Letra B, representar ao Tribunal de Contas para que promova uma tomada de contas. Não, a intenção não é fazer um controle fiscal, um controle financeiro. Não, não, não. O TCU é sim aquele que faz o controle externo das contas e auxiliador do nosso poder legislativo, não é Tribunal de Contas que vai atuar nesse momento. Requerer ao Senado Federal que instaure um processo por crime de responsabilidade. Nós não estamos falando de crime de responsabilidade, pelo menos aqui não é o ambiente. Né? Um crime de responsabilidade para ser julgado no Senado, a gente tem a dependência de autorização da Câmara, questões ainda falarão sobre esse tema. Letra C, não. Letra D, requerer à Câmara dos Deputados que suspenda os efeitos do regulamento. Não é a Câmara, a competência não é da Câmara. E a letra E, requerer ao Congresso Nacional a sustação do ato regulamentar. Foi o que a gente viu. Congresso tem a capacidade de sustar, por meio de decreto legislativo, esse decreto regulamentar do presidente. Primeira questão, fácil, tranquila. E olha, falamos apenas do decreto regulamentar. No decorrer do nosso estudo, nós veremos também o chamado decreto autônomo. Daqui a pouco ele pinta. Bom, vamos avançar. Primeira questão, bingo, matamos. Segunda questão. Uma das promessas de campanha do presidente da República era a de racionalizar a máquina administrativa. A fim de atingir esse objetivo, o presidente editou no mesmo dia 2 decretos. Pelo primeiro, atribuiu a um ministério já existente uma nova função sem previsão de aumento de despesa. Pelo segundo, criou um novo ministério para coordenar a atuação dos demais. De novo falando de decreto. Né? Só que agora, gente, esse decreto trabalhado aqui na nossa questão 2 não vai ser esse regulamentar. Decreto autônomo, pinta. Bom, eu vou apagar, deixar a minha telinha em branco, vou citar mais uma vez o nosso artigo 84, que trata das competências do presidente, mas agora olhando para o inciso 6º, olhando para um novo decreto, o decreto autônomo. É bem provável que você esteja assim pensando, caramba, Arthur, então eu vou ter que saber diferenciar o decreto regulamentar do decreto autônomo só lendo o enunciado eu consigo? Consegue sim, consegue sim. E eu vou te dizer já uma coisa. O decreto autônomo, ele foi inserido na nossa Constituição pela Emenda Constitucional 32 de 2001. Eu já estou te dizendo que nós não tínhamos a figura do decreto autônomo. Emenda Constitucional 32 de 2001. Esse decreto ele surge justamente para estabelecer celeridade, tá? Na organização da administração pública. Celeridade na organização da administração pública. Tanto que a leitura desse inciso 6º, e você está com o teu vadimeco aí, com toda certeza, ele diz o seguinte, ó, compete ao presidente dispor mediante decreto, letra A, organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem a criação, nem a extinção de órgãos públicos. Já a letra B diz para a gente que o presidente também vai editar esse mesmo decreto regulamentar quando a pretensão for extinguir funções, cargos públicos, quando estes se apresentarem vagos. Galera, a primeira coisa que eu vou te dizer aqui é, o decreto regulamentar, ele é um ato hierarquicamente semelhante à lei. Ok? Ele não está abaixo da lei, ele não é subordinado à lei, ele é subordinado à Constituição. Foi o próprio Constituinte, derivado nesse caso, aquele que alterou a Constituição, que trouxe no inciso 6º a modalidade de decreto autônomo. Vamos lá. Para começar, eu vou fazer alguns questionamentos. O primeiro é, o presidente pode criar um novo órgão à administração pública federal? Claro que pode. Mas se a intenção do presidente é criar um novo órgão, eu já estou percebendo que nesse novo órgão, um exemplo, o ministério, ele vai ter um ministro de Estado chefiando-o. E esse ministro de Estado certamente não trabalha de graça.
Assim como esse ministro de Estado não vai trabalhar sozinho nesse ministério, há necessidade de um time de servidores, ou seja, esses servidores também, por não trabalharem de graça, eu já estou verificando aí um aumento gigantesco de despesa. Tá? Eu tenho um aumento de despesa. E se eu já estou verificando aumento de despesa, inevitavelmente, essa criação de órgão não pode ser feita por decreto autônomo, tem que ser feito por processo legislativo. Tá claro isso, gente? E como é que funcionaria um decreto legislativo? Primeira coisa, o presidente da República teria que apresentar um projeto de lei à Câmara dos Deputados, esse projeto de lei seria aprovado na Câmara, passaria pelo Senado, o Senado Federal o aprovando também, volta às mãos do presidente para sanção, promulgação e publicação. Ou seja, é um processo demorado, não é tão simples assim. Por decreto autônomo não daria para fazer. Até porque o decreto autônomo, ele vai sim mexer na organização, ele vai sim mexer no funcionamento da administração, mas eu preciso afastar completamente qualquer que seja o burburinho de prejuízo financeiro e prejuízo funcional. Se eu vou criar órgão, se eu tenho a pretensão de extinguir órgão, eu verifico o prejuízo financeiro, verifico o prejuízo funcional. Não dá para fazer por decreto autônomo. Vamos brincar então num exemplo aqui. Vamos imaginar que a pretensão seja dar a esse novo órgão aqui novas atribuições. Mas o dar novas atribuições a esse novo órgão não vai aumentar a despesa, porque a gente não tem a pretensão de fazer ou ter novos servidores. Eu também vou perceber que, nesse caso, eu não estou criando um novo órgão, não estou extinguindo, deixando servidores eventualmente disponibilidade. Não, a intenção é só dar novas atribuições a esse órgão para que a gente consiga ter uma funcionalidade melhor da administração pública. Perceba, a partir do momento que eu estou estabelecendo novas competências, novas atribuições a este órgão, sem aumentar despesa, sem ter mais novos servidores, sem criar e extinguir órgão algum, eu sim estou trazendo novidade jurídica. O decreto autônomo tem essa pretensão, ele traz novidade jurídica. Mas o trazer novidade jurídica aqui, eu preciso lembrar que sem prejuízos. Dois pontos. Financeiro e funcional. Tá claro? E a partir do momento que eu me afasto completamente do prejuízo financeiro, do prejuízo funcional, sei que a pretensão é só mexer na organização, dar a essa administração uma organização melhor, um funcionamento melhor, arrumar a casa. O presidente pode fazer isso por decreto autônomo. Então peraí, Arthur. O presidente não vai ter agora a necessidade de apresentar aquele projeto de lei à Câmara, todo aquele processo. Não precisa. Porque nós nos afastamos do prejuízo financeiro, do prejuízo funcional. O presidente, por si só, pode editar um decreto autônomo nesse sentido, tá? Beleza? E, Arthur, o prejuízo financeiro ficou claro. Eu só não entendi o prejuízo funcional. Vamos brincar, então, aqui, ó, com mais um exemplo. Deixa eu só apagar esses dados aqui, das atribuições que chegaram ao nosso Congresso, ao nosso órgão, e vou agora trazer um outro órgão. Esse órgão aqui, existente, certamente não foi criado por decreto autônomo, mas um órgão que, nos seus 30 cargos na estrutura, 20 deles se apresentam ocupados, 10 estão vagos. 10 estão vagos. A minha pergunta se esses 10 cargos vagos não estão fazendo falta alguma para esse órgão, se o órgão está conseguindo tocar bem as suas atribuições, e estou percebendo, inclusive, que esses órgãos vagos a qualquer momento podem ser ocupados, gerando um aumento de despesa, será que a gente pode extinguir esses órgãos? O presidente tem a capacidade de extinguir o órgão? Claro que tem. Se eles estão vagos, se nós não estamos avaliando nenhum tipo de prejuízo financeiro, nenhum tipo de prejuízo funcional, o presidente poderia extingui-los, inclusive, usando esse decreto autônomo. Está percebendo? Arthur, mas se os cargos estivessem ocupados, o presidente poderia extingui-los? Também. Não por decreto autônomo. Porque, perceba, se o cargo está ocupado e a pretensão é extingui-lo, aquele servidor que até então o ocupava, na pior das hipóteses, vai ficar em disponibilidade. E essa disponibilidade vai gerar custos à administração de um servidor que nada faz,
mas recebendo a sua remuneração, o seu vencimento naturalmente. Isso é um prejuízo funcional e o decreto autônomo não tem a capacidade de fazer isso. O processo legislativo, sim. De novo, gente, se eu visualizo o presidente editando o decreto autônomo, ele vai ter que se ater a esse detalhe de não gerar prejuízo financeiro, de não gerar prejuízo funcional à administração. Por isso que o inciso 6 trouxe para a gente que o presidente pode dispor, mediante decreto, mexer na organização, no funcionamento, quando isso não implicar aumento de despesa, nem for criar, nem extinguir órgão, assim como ele pode também extinguir cargos, funções, apenas quando vagos. Legal? Arthur, então se o decreto autônomo, se ele não é subordinado à lei, se ele não é subordinado inferior à lei, mas sim apenas à Constituição, ele, se porventura ofender os ditames constitucionais, se o presidente fizer por decreto autônomo algo que não possa fazer, aumentar despesa, esse decreto pode ser derrubado? Pode, mas aí, se ele está agora linkado à Constituição, é subordinado apenas à Constituição, eu preciso lançar aqui que esse decreto autônomo, ele encara, deixa eu lançar, ele encara controle de constitucionalidade. Ele encara controle de constitucionalidade. Diferente do que a gente viu quando falamos do decreto regulamentar. São dois decretos. O decreto regulamentar, só para explicar. O decreto autônomo traz novidade jurídica. Legal? Vamos voltar para a nossa questão. Olha aqui, ó. Diz que uma das promessas de campanha do presidente era racionalizar, era organizar mesmo a máquina administrativa. A fim de atingir esse objetivo, o presidente editou 2 decretos no mesmo dia. Pelo primeiro, atribuiu a um ministério já existente uma nova função, sem previsão de aumento de despesa. O decreto autônomo pode fazer isso. Pelo segundo, criou um novo ministério para coordenar a atuação dos demais, ou seja, o segundo criou um novo ministério, criou um novo órgão. O decreto autônomo não tem capacidade. O primeiro, ok. O segundo, não está legal, não. E aí a gente vai para as nossas alternativas. Vamos lá. Em relação à situação apresentada, assinale a afirmativa correta. Letra A. O primeiro decreto é constitucional. E o segundo, inconstitucional, pois a criação de ministério é matéria submetida à reserva de lei. Gente, já marcamos letra A. O primeiro, que só atribui uma nova função sem gerar prejuízo financeiro, sem aumentar despesa, lindo. O segundo decreto criou o órgão e esse não tem o decreto autônomo não tem capacidade para. Só para a gente passar o olho, letra B. Os 2 decretos são constitucionais, já sabemos que não. Letra C. Os 2 decretos são inconstitucionais, também sabemos que não. O primeiro decreto é inconstitucional, aquele que atribuiu função, não. Esse não é inconstitucional. E a letra E diz que os 2 decretos são constitucionais. Gente, questão fácil. Letra A, matamos. Ok? Vamos para a nossa terceira questão. Nessa diz que o Eurípedes pretende candidatar-se a presidente da República e apresentada a sua candidatura pelo partido B, tendo realizado campanha popular com intensa repercussão social. Após campanha de sucesso, ele obtém maioria absoluta dos votos, sendo eleito no primeiro turno da eleição, tomando posse e cumprindo seu mandato. Ótimo. Apesar do sucesso administrativo de sua gestão, Eurípides foi surpreendido pela denúncia de um cidadão ao Congresso Nacional de que ele cometera crime de responsabilidade. Nesse caso, nos termos da Constituição, deve ocorrer a letra A rejeição liminar da denúncia do cidadão, por não ter legitimidade para o processo. Letra B, a análise da acusação e, se acatada, será examinada em juízo de admissibilidade pela Câmara dos Deputados. A letra C, a admissibilidade da acusação e o julgamento de mérito pelo Supremo Tribunal Federal. Letra D, o acatamento por maioria absoluta da Câmara dos Deputados e o seu julgamento de mérito também por maioria absoluta. Letra E, a aceitação da acusação por comissão da Câmara dos Deputados e o processo será encaminhado ao Senado para o julgamento de mérito. Gente, estamos falando de responsabilidade do presidente. E essa responsabilidade do presidente é apresentada no nosso artigo
86. Legal? E já que estamos falando da responsabilidade do presidente, artigo 86, aqui eu vou me ater apenas ao que a questão exige. O crime de responsabilidade. Eu quero que você perceba que o crime de responsabilidade do presidente ele é julgado no Senado Federal. Legal? Só que, para o presidente ser julgado imediatamente, há necessidade da atuação da Câmara dos Deputados num chamado juízo de admissibilidade. Ok? Como, por exemplo, já te digo que qualquer indivíduo, qualquer cidadão, qualquer indivíduo pode fazer uma reclamação perante a Câmara dos Deputados na intenção de ver o presidente sendo julgado por crime de responsabilidade. Um outro detalhe é perceber que o crime de responsabilidade não necessariamente se mostra crime comum. Crime de responsabilidade é uma conduta irresponsável do presidente que tenha ofendido valores do nosso artigo 85. E você depois vai dar uma conferida. Lá nesse artigo 85 fala da necessidade do presidente respeitar a independência do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, de outras instituições democráticas, de cumprir as decisões judiciais, de não ofender direitos individuais, coletivos, direitos fundamentais, né, dos indivíduos, de cumprir as leis orçamentárias, atender à probidade na administração, não ofender, não gerar insegurança interna no país. São valores, muitos deles, subjetivos, que ensejam uma análise primária que vai ser feita na Câmara. O caminho vai ser esse. Eu preciso te mostrar o caminho. Quando a Câmara recebe uma petição de qualquer indivíduo, essa petição ela precisa ser acatada, num primeiro momento, pelo presidente da Câmara dos Deputados. Em acatando essa petição, o presidente da Câmara busca organizar uma comissão especial, que será comprida, montada, organizada por pelo menos 5 e no máximo 66 deputados federais. Essa comissão ela não tem a capacidade de autorizar o julgamento. Essa comissão estabelece apenas um parecer sobre a petição, sobre os valores que ali foram apresentados. Um parecer que será levado ao conhecimento do plenário da Câmara e guarda isso. Não é a comissão que autoriza. A comissão faz um parecer. A autorização vai depender dos votos de 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Ou seja, quem autoriza é o plenário. São 513 deputados federais reunidos e a exigência de 342 votos, 2/3 desse plenário para autorizar. Havendo a autorização, aí nós teremos a atuação do Senado Federal, que julga o crime de responsabilidade, julgamento que deve ser imediato, dentro do mandato, e o presidente vai ser condenado por 2/3 dos membros do Senado Federal. Ou seja, mais uma vez estamos olhando para o plenário do Senado. E aqui a exigência de 54 votos, 2/3 de 81, 54 votos para condenação. Tudo bem? Então a gente já está percebendo que assim funciona. Se a Câmara não autorizar, Arthur, não haverá julgamento. A Câmara não autorizando está dizendo para a gente que o presidente não foi irresponsável, que não houve irresponsabilidade e que não há se ver julgamento. Arthur, mas se a Câmara autorizar, o Senado é vinculado ao julgamento? Não é. Isso foi uma orientação dada pelo próprio Supremo Tribunal Federal no final do ano passado, no final de 2015, dezembro, e o Senado, mesmo verificando a autorização dada pela Câmara, não é obrigado a julgar. Tá claro isso, galera? Julga se achar oportuno. Tenha a oportunidade de julgar, não é obrigado a julgar. Legal? Depois de entendido esse cenário, não é a comissão, é o plenário da Câmara que autoriza, depois de avaliado um parecer feito pela comissão especial, o plenário autoriza, o Senado tem a oportunidade de julgar, julgamento que vai ser imediato, mas não tem obrigação. Depois de conferidas essas informações, galera, a gente para e volta lá nas alternativas para a gente matar isso aí. Vamos lá.
olha aqui, eu vou ler novamente as alternativas, a gente já sabe o escopo, né? O Eurípides cometeu crime de responsabilidade. Vamos ver o que se enquadra aqui para a resolução dessa questão. Letra A rejeição liminar da denúncia do cidadão por não ter legitimidade para o processo. E tem. Qualquer indivíduo pode fazer pedidos à Câmara dos Deputados para que o presidente venha a ser, venha a ser julgado. Tá? Letra B, a análise da acusação, e se acatada, será examinada em juízo de admissibilidade pela Câmara dos Deputados. É a Câmara dos Deputados que faz o juízo de admissibilidade? É. E depois de acatada pelo presidente da Câmara? Sim. Então, olha só, deixa eu lançar um asterisco aqui na nossa letra B. Já está bonita a beça, mas vamos ler as outras alternativas. A letra C. A admissibilidade da acusação e o julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. A gente ainda não falou, mas o Supremo nem entrou naquela nossa explicação. O Supremo ele tem a capacidade de julgar crimes comuns, infrações penais comuns. Vai depender também do juízo de admissibilidade feito na Câmara, mas o Supremo não entra na história. Estamos tratando de crimes de responsabilidade. Letra D. O acatamento por maioria absoluta da Câmara e o seu julgamento de mérito também por maioria absoluta. Gente, não é a maioria absoluta. A gente viu 2/3, né? 2/3, tanto para a autorização, tanto para o julgamento. Guarda isso, sempre quando você verificar num dispositivo constitucional a utilização de uma maioria que vai atingir o total daquela casa, daquele órgão, se for fração, essa maioria deve ser chamada de qualificada. A maioria absoluta é uma outra coisa que em momento oportuno nós trabalharemos aqui. Guarda isso, se é fração, é maioria qualificada. Em 2/3, poderia ser uma maioria em outros cenários em 3/5, aqui maioria qualificada em 2/3 para a autorização, juízo de admissibilidade, para a condenação, que vai acontecer no Senado Federal. Já a letra E, a aceitação da acusação por comissão da Câmara dos Deputados, Câmara dos Deputados, né, até faltou um Szinho aqui, e o processo será encaminhado ao Senado Federal para julgamento. Erdo, tá bonito, a Câmara autorizando e o Senado Federal julgando. Não, não tá bonito não. Porque olha aqui, ó, a aceitação da acusação por comissão, não é comissão que faz essa autorização. Quem autoriza é o plenário. A comissão, ela estabelece apenas um parecer antes daquela deliberação dos 513, ok? Então, realmente, a nossa alternativa a ser marcada é a letra B. A análise da acusação, se acatada, será examinada em juízo de admissibilidade pela Câmara dos Deputados. Letra B. Fechamos o nosso primeiro bloco, tratando aí de 3 questões do Poder Executivo. Falamos bem sobre temas muito oportunos e a gente retorna num próximo bloco para dar continuidade a esse nosso assunto, Poder Executivo. Te aguardo daqui a pouquinho. Vamos lá.